Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor, amém. Aos irmãos que estão online também, todas as famílias. Estamos aqui para agradecer ao Senhor por mais um mês, hoje celebrando ao Senhor um culto com as famílias. Eu convido a todos os irmãos a cantar comigo o hino 243 da nossa harpa. Quem estiver em casa também pode abrir a sua harpa cristã e vamos todos juntos louvar o Senhor. Mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, é um momento de adorar, de louvar, de agradecer e bendizer o nome do Senhor, porque é Ele quem faz tudo em nossas vidas. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces pra ouvir o que nos for dado, ó, nos manda Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para Tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós Tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia. Neste momento nós estamos cada um em nossas casas, no culto online, com os nossos filhos bem abrigados, debaixo da graça do Senhor. Aleluia. É um momento que às vezes nos emociona por saber que passamos um mês quase inteiro em casa, né? E chegamos aqui, após 30 dias, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, sabendo que o Senhor tem nos protegido, tem nos dado graça e nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Eu quero louvar o Senhor mais uma vez com o hino 597. O Senhor é a nossa força no meio das dificuldades. Nós temos um Deus que cuida de nós, que zela por nós, que nos conforta, que nos dá força, que nos guia. E esse momento é de confraternização familiar, onde nós estamos vivendo e convivendo e aprendendo cada dia mais a amar e a adorar o Senhor junto com a nossa família. Que o Senhor continue abençoando a família de cada irmão, dando graça e que possamos cada dia aprender um com o outro dentro dos nossos lares. Vamos louvar o Senhor. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada.
por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em te dar. Aleluia, devemos dar graças a Deus por tudo, pelas bênçãos, pela vida, pela nossa família, pelo cuidado que o Senhor tem dispensado para cada um de nós. Brevemente estaremos todos juntos matando a saudade e rendendo graça ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem feito passar e ser vitoriosos na sua presença. Eu quero passar a oportunidade agora para o nosso pastor, que ele irá fazer a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que tem nos dado de poder estar em sua presença para mais um culto. Hoje eu falei pela manhã que o número de cultos dobrou, né? Os templos ficaram, de certa forma, fechados, mas o número de reuniões de cultos aumentou. Nós temos culto aqui todos os dias. Assim também acontece nas congregações. E o nome de Deus está sendo glorificado. Agradecemos a Deus pelo dia, porque foi um dia de festa, foi um dia de Santa Ceia do Senhor pela manhã e também durante a tarde. E agora à noite, culto com a participação, um culto de caráter familiar, onde quem cuida deste trabalho é o diácono Clesivaldo com sua esposa, irmã Berlândia. Nós estamos aqui para dar um apoio, mas o diácono Clesivaldo trará uma palavra às famílias. Esperamos em Deus que você esteja aí junto com seu esposo, com seus filhos, para saborear um pouco da palavra de Deus. Convidamos os irmãos para estar de pé, vamos fazer uma leitura. Se você estiver em família e quiser ficar de pé também, você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 54. Eu vou ler o capítulo todo porque só são 17 versículos. Capítulo de número 54, que embora está se falando do progresso e a glória de Sião, pode ser muito bem também interpretada como bênçãos de Deus, promessas abençoadoras de Deus para a família. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Canta alegremente, ó estéril que não deixa a luz. Exalta de prazer com alegre canto e exclama: Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito,
como a uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras como todo ornamento e te fundarei sobre safiras. E as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Glória a Deus. Esta é uma palavra Aleluia. Que você pode guardar no seu coração. É uma palavra de promessa de progresso, de prosperidade e de glória de Deus para você e para a sua família. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em cuja presença estamos, de quem somos e servimos. Te louvamos, ó Deus, pelo dia chamado hoje, de estarmos na tua casa no período da Santa Ceia, esta reunião que acontece agora, Senhor, esta noite. Pedimos a tua bênção para a vida do diácono Clesivaldo, sua esposa irmã Berlândia, os meninos que estão gravando o culto, ó Senhor, todos os nossos internautas que estão recebendo em suas casas a palavra de Deus. Toca nos corações daqueles que ainda não creem em ti, mas que pela tua palavra poderão vir, Senhor, à luz da tua palavra. Portanto, Pai, dá-nos uma noite tranquila, abençoada, segura e protegida em ti. Tens nos guardado até o dia de hoje. Continue nos guardando, pois a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. Dá-nos uma vitória completa, total, para que em breve todos nós, Senhor, estejamos juntos na tua casa, congregados para glorificar, exaltar e bendizer o teu nome. Mas enquanto isso não acontece, estamos aqui, Senhor, todas as noites, glorificando a ti. Ó Senhor, erguendo o pendão da nossa vitória, a bandeira ensanguentada do Calvário. Dá-nos um culto feliz, dispense uma palavra, Senhor, do teu coração para o teu servo. Para tudo isto, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vou deixar mais acesso. Irmãos, amanhã, no primeiro culto que houver, nós já traremos a programação da semana. Creio que esta, se não for a última, será uma das últimas semanas em que nós estaremos gravando dia após dia, porque com certeza os nossos cultos serão liberados. Amém. E nós voltaremos à nossa casa, né? Mas amanhã haverá ainda o culto com a participação do Projeto Lídia, né? Do Projeto Lídia. De amanhã mesmo já diremos mais ou menos como funcionará a semana, tá bom? Deus abençoe os irmãos que têm sido bênçãos e abençoadores para a nossa igreja. Amém. Eu sei de que Deus tem uma promessa de abençoar muito mais. A bênção de Deus será sem medida. E se for com medida, será com medida cheia, recalcada, sacudida e transportante. Esta é a bênção de Deus para os seus servos. Deus abençoe a todos,
Em nome de Jesus Cristo, devolvo o trabalho aos irmãos que estão na moderação e na direção desta reunião. Amém. Estamos de volta, agradecendo ao Senhor. E neste momento que nós estamos vivendo, é um momento de aprendizagem que o Senhor tem nos proporcionado para aumentar a nossa fé, fortalecer as nossas vidas, estar mais junto da nossa família, conhecendo mais, aproveitando a companhia um do outro e agradecendo a Deus debaixo da sua proteção. É um momento de adorar, de pensar no que Deus vai fazer, porque grande vai ser a vitória. Muito em breve tudo isso vai passar. E a igreja do Senhor não para, continua marchando, louvando e adorando ao Senhor. Eu agora vou passar a oportunidade para o diácono Clesivaldo, que vai trazer uma palavra dentro da temática da família. Também saúdo os presentes com a paz do Senhor e os irmãos que estão nos assistindo, a cada família que está sendo alcançada por este trabalho, que sejam abençoados em nome de Jesus. Queremos fazer uma oração neste momento para que a gente possa sentir a presença de Deus, e eu convido você, após essa oração, meditar um pouco sobre a palavra que será ministrada nesta noite e que você esteja atento. E até eu peço aos irmãos que divulguem. A minha esposa mesmo, a Berlândia, ela tem mandado para todos os parentes, o link da AD Fernão Velho, para todos, e para nossa surpresa, todos eles estão acompanhando esse trabalho. Quando as pessoas pensavam que iriam limitar o agir e o trabalhar de Deus, através da sua igreja, antes foram surpreendidos com a proclamação das boas novas de uma forma mais singular e ampliada através da rede social. Oremos em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, queremos neste momento te agradecer por este momento este, Senhor, de devoção à tua pessoa, a pessoa de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Abençoe cada lar, Senhor, dos teus servos, suprindo todas as necessidades espirituais, necessidades humanas, em todos os seus aspectos de saúde, de alimento, emocional, de trabalho. Senhor, faça com que a tua igreja saia dessa adversidade mais forte do que nunca, porque como foi já mencionado nesta noite, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, e através da tua palavra e do teu Espírito, dai sabedoria aos líderes da tua igreja, para serem junto com ela a luz que este mundo precisa e o sal que este mundo precisa, apresentando as soluções e a autoridade que foi ministrada, doada à igreja, que esta se faça, Senhor, presente, e que toda obra do mal seja desfeita no nome singular do nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos e amados irmãos, é com alegria que estamos mais uma vez realizando o culto da família. Hoje estava tudo programado para ser a família do diácono Diogo, Eu até pensei em convidar ele e a esposa, mas isso limitaria em muito o trabalho que a gente faz com as famílias, porque a gente deseja que parentes, tanto do diácono Diogo como da sua esposa e amigos, participem desse culto. Esse culto surge de uma necessidade da igreja em defender a estrutura bíblica da família. E hoje, mais do que nunca, eu vos trago uma palavra da parte de Deus que não só é para beneficiar a família, porque ao longo destes anos,
quando temos conduzido esse trabalho com o apoio de todos os pastores que nos lideraram e, por último, o pastor Josivaldo, que não tem negado apoio e, mais do que nunca, a sua presença tem abrilhantado esse trabalho, não é? Mais do que as famílias, né? A igreja passa por uma situação também difícil. O município de Maceió, a capital do estado de Alagoas, como o nosso estado, o país, né? Como o mundo, né? Com uma pandemia que assola e deixa todos empolvorosos, né? No conceito de família, nós temos trabalhado ao longo do tempo todo esse processo esse mostrando os elementos que formam a família, mostrando que a instituição, o que essa instituição, ela é caracterizada porque ela tem regras, não é? Quem compõe a família, né? A partir de Gênesis, capítulo 2 em diante, a gente vai observar essa estrutura, qual é o comportamento dos cônjuges, qual é a relação dos pais para com os filhos, dos filhos com os pais, e a Bíblia entende cada uma das dificuldades, das características desta instituição, reconhecendo até a unidade composta que é formada na família com o casamento, né? Ao ponto de dizer Pedro que se os cônjuges não estiverem em comunhão, as suas orações serão impedidas, né? E ao longo desse trabalho, a gente tem mostrado com insistência a responsabilidade que os filhos devem ter com os seus pais, né? A relação que se deve ter, e hoje, mais do que nunca, a gente traz uma palavra para a família, trazemos também uma palavra para a igreja e trazemos também uma palavra para a nação, visto que pela rede social podemos alcançar muitas pessoas que têm de uma forma se afastado da igreja, outros que nunca fizeram parte do reino de Deus. Eu convido cada um de vocês, não é, a refletir no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. E aí a gente vai fazer uma reflexão sobre estes 3 versículos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a reflexão que a gente traz nesse momento é uma reflexão bem interessante. Eu tenho organizado algumas questões quando fomos convidados, né, para participar do culto online e referindo-se à família, uma situação bem interessante. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 13, e que se estende até o capítulo 16 e o último versículo, as últimas instruções de Jesus aos discípulos. É uma das palavras, um dos ensinamentos mais importantes e reveladores de Jesus para os seus discípulos, para a sua igreja e para toda a humanidade. No capítulo 13, após encerrar-se a ceia, João ele trata de uma parte diferente da ceia e que Marcos, Lucas e Mateus não tratam, que é justamente o momento do lava-pé. E em seguida, após predizer a traição de Judas, ele chama os seus discípulos e os orienta. E a fala de Jesus é justamente com relação a isso, revelando as dificuldades que os discípulos, que a igreja, que nós passaríamos por um dado momento,
mas que este momento de adversidade, ele não seria eterno, nem para os discípulos, nem para as famílias cristãs e nem para o povo de Deus. Vejamos o que podemos extrair de exemplos motivadores para nós nesta noite. Bom, meus queridos e amados irmãos, primeiro, João capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração. É interessante que a gente reflita um pouco, primeiro, neste versículo. O primeiro momento que Jesus traz para os seus discípulos vai vir dias difíceis, vai vir momentos em que vocês serão realmente postos a provas. E não é diferente nos dias atuais. Como igreja, nós temos lutado, batalhado para garantir a estrutura familiar nos moldes bíblicos. Mas hoje nós temos uma situação que não só a família, repito, mas a igreja, a nação, a cidade, o povo, o mundo passa por uma situação. E assim como esta palavra, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Primeiro, a gente precisa refletir sobre essa palavra, turbe. Né? Nesse sentido aí, Jesus, quando utiliza esse versículo, João narra, a primeira questão é que a gente percebe que é um verbo no imperativo negativo. Ele dá uma ordem para que a gente não se turbe. E o que significa isso, irmão Clesival? Eu, conversando com minha esposa, trazia à memória um momento de minha infância, para dar um exemplo bem simples em relação a isso, que muitas das vezes a gente, na minha infância, encontrávamos muitos riachos e rios extremamente cristalinos, mas com grandes resíduos de folhas, de vegetais no fundo, que quando a gente colocava o pé sobre aquela água e movia o fundo daquele riacho, ou parte do rio em que a gente ali entrava, levantava todo aquele objeto sólido, e aquele rio que deixava de ser cristalino, aquela água que deixava de ser límpida, passava agora a perder a sua claridade. Neste momento, quando Jesus diz não se turbe o vosso coração, ele quer dizer justamente isso. É a questão figurada da desordem, do revolver, do agitar, do transtornar, do perturbar, do inquietar, do desassossegar. E neste aspecto é que todos passamos hoje. Muitas pessoas tendo medo de perder o emprego, muitas pessoas temendo ser vítimas desse vírus, muitas pessoas preocupadas com seus parentes que estão em isolamento, preocupado com a crise financeira, mas em todos os aspectos, a palavra de Jesus neste momento é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o interessante, irmãos, é que quando ele diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, nesse primeiro versículo, ele traz para os discípulos uma retrospectiva. Analise tudo o que vocês viram através de mim. Vejam o que eu fiz. Curei, purifiquei leprosos, dei vista a cegos, ressuscitei mortos, curei várias moléstias e ao mesmo tempo fiz multiplicar pães. Acredite em mim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No Velho Testamento, a regra para quem se aproximava de Deus era a fé. Os profetas já alertavam os israelitas com relação à fé. O justo viverá da fé. Lá em Hebreus capítulo 10, versículos finais 31, 32, se não me foge a memória, nos diz assim: o justo viverá da fé.
mas se ele recuar, não tenho prazer nele. Neste momento, meus queridos e amados irmãos, observem justamente esta questão. Após a gente analisar o conceito de turbar, nós temos agora esta referência a respeito da pessoa de Jesus. Ele tinha autoridade. Os irmãos lembram o que nos dizia Lucas no capítulo 7, versículos 11 a 16, quando ele entra em Naim, ele encontra uma mulher viúva que estava levando o seu filho que falecera para o sepultamento. Ele chega ali e diz: não chore. Vemos em seguida no capítulo 8, versículos 49 a 56, se não me foge a memória, 50, as palavras de Jesus com o Jairo e sua filha, quando disseram: não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Mas crendo na palavra de Jesus, ele levou Jesus para a sua casa. E neste momento adverso, não só para as famílias, não só para a igreja, mas para o mundo, temos essa situação de não turbe o vosso coração, não fiquem aterrorizados com os rumores, as más notícias que chegam aos nossos ouvidos, mas estejam firmes na fé em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Jesus ali apresentava-se para os seus discípulos, não só como mestre e Senhor, mas ele dialogava agora, mais à frente relatava: mas falo com vocês como amigos, porque o servo não sabe das coisas que o seu Senhor pensa, mas o amigo a este é revelado. E o interessante é que nos últimos versículos do capítulo 16, eles percebem a claridade das orientações de Jesus, visto que diz: Senhor, vejo que não falas com parábolas, e percebemos claramente a tua voz, o teu ensino. Então, meus queridos e amados irmãos, o nosso desafio hoje, eu tinha até colocado uma palavra aqui, que no meio das adversidades, temos dois tipos de pessoas. Uma representada pelo jovem rico, que diante das adversidades, mesmo tendo boas intenções, quando aparece a Jesus, o jovem rico, e diz: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta a ele: guarda os mandamentos desde a minha mocidade. Observe que Jesus passa a amar aquele jovem príncipe, mas em seguida diz: te falta-te uma coisa, vende tudo o que tens e reparte com os pobres e segue-me. Assim como aquele jovem que, no momento da dificuldade agora, de se desfazer dos seus bens, abandonou o desejo da salvação. E aquela decisão do jovem foi extremamente questionada pelos discípulos, quando disse: Senhor, e nós que não temos nada? E Jesus ali dá a grande lição: ninguém que tenha deixado pai e mãe por amor de mim não receberá em vida dobro e no futuro a vida eterna. Meus queridos e amados irmãos, e a outra questão é daqueles que são resilientes, mesmo diante das adversidades, eles são resilientes. E eu trago aí a mulher Sirofenice, que quando soube que Jesus era a solução do seu problema, e era uma coisa extremamente particular, porque das outras vezes, como do cego de Jericó, quando proibiam o cego de gritar o nome de Jesus, de incomodar Jesus, e Jesus, ouvindo ali, parte e resolve o problema do cego. Mas agora, com a mulher, ele dá uma primeira dificuldade a ela: mulher, não se dá os pães das criancinhas
aos cães. Se ela não tivesse resiliente, se ela não fosse uma pessoa que tivesse propósito, teria ali desistido. Mas ela disse: Senhor, eu não estou aqui implorando o pão das crianças, mas se coloca em uma posição humilde e diz: mas os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa. Então, que tipo de cristão você se apresentará no meio dessas adversidades? Muitos perderão emprego, muitos serão cansados, sofrerão danos deste vírus, mas você será como jovem rico, que diante das dificuldades abandona o caminho, ou você será como a mulher Ciro-Fenícia, que não desiste e alcança a bênção, mesmo que isto lhe imponha grandes perdas. Que Deus nos abençoe. A segunda reflexão que a gente tem nos ensinamentos de Jesus, que mesmo diante de um grande sofrimento pelo qual ele passaria, ele nos convida, ele orienta os seus discípulos. E qual é, irmão Cresivaldo? O segundo conceito, o exemplo que a gente pode trazer a você. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Observe, Jesus estava partindo, ele saberia que iria morrer. Poucas horas o aguardaria a traição. A poucas horas ele estaria sendo julgado e condenado, mesmo sendo inocente. A sua angústia era profunda, mas mesmo assim não deixou de nos dar a lição. Insista, porque o prazer de Deus é nos fiéis da terra. Então, meus queridos e amados irmãos, ele diz: primeiro, acredite em mim. Segundo, eu não vos deixarei só. Nós não estamos só nesta peleja. Nós não estamos abandonados. Não servimos a um Deus grego que disputava com os seus súditos, com as suas criaturas, mas servimos ao único Deus verdadeiro, que agora não se apresenta unicamente como Deus, mas ele se apresenta agora como Pai. E Jesus ainda diz: e amigo. No Velho Testamento, Deus chamou Abraão de amigo e diz: faria eu alguma coisa sem comunicar ao meu amigo Abraão? Mas na frente nós temos nos profetas: faria eu alguma coisa sem antes comunicar aos profetas? Agora Jesus novamente nos diz isso. Mas não passaremos por essa dificuldade, pelas adversidades da família, com os filhos desviados, com o marido que se desvia ou que ainda não aceitou a Jesus. Não passaremos pela crise do desemprego, pela ausência de alimentos no lar, pelas enfermidades, sem acreditar em Deus e sem ter a certeza que temos o Espírito Santo como aquele que irá nos consolar nas adversidades da vida. Meus queridos e amados irmãos, e o Espírito Santo aí, ele tem um papel extremamente importante. Vejam só, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Bom, em Efésios capítulo 1, versículo 16, por que o Espírito Santo é tão importante para nós? Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, você não é mais um João ninguém, você não é mais um cão sem dono. Conforme nos diz João no capítulo 1 do seu evangelho, ele diz: mas a todos quanto creram e o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos
de Deus. E qual certeza nós temos disso? Porque fomos selados com o Espírito Santo. O selo é a garantia da nossa particularidade com Deus. A partir de agora, nós temos uma logomarca marcada em nosso coração. Somos filhos e propriedades peculiar de Deus. E Deus nos defenderá em todas as adversidades. Interessante também observarmos que nessa questão, temos também que somos revestidos e batizados do Espírito Santo. E só sabem esta experiência. Primeiro temos o Espírito como consolador, como nos disse Jesus, que nos estariam presentes, conforme costumo dizer. A presença do Espírito Santo na igreja é a marca que podemos dizer, é o Deus presente no meio das adversidades do povo de Deus. Então, cada vez que você vê alguém dizer glória a Deus, cada vez que você vê uma pessoa cantando na angústia, cada vez que você vê uma pessoa falando em línguas estranhas, é o Deus presente no meio do seu povo, no meio das adversidades. Meus queridos e amados irmãos, temos novamente uma outra particularidade. Jesus não diria: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, sem que desse-nos as condições necessárias. E aí Paulo escreve aos Gálatas dizendo da seguinte forma, vejamos o que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Hoje a ciência tem evoluído e tem divergência entre alguns cientistas, não é, da mente humana, mas observamos que os homens têm estudado as emoções humanas e a única emoção positiva é a alegria. E o Espírito Santo presente na igreja, doado para proteger, para adornar a igreja, a sua função é provocar amor, paz, domínio próprio. E neste momento, meus queridos e amados irmãos, nós temos aí o Espírito Santo capacitando cada um de nós. Por isso devemos dar glórias, aleluias, aproveitar esses momentos para lermos a palavra de Deus, gastarmos mais tempo nas orações, gastando mais tempo nas meditações, porque como disse o salmista no capítulo 1, felizes são aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e noite. Então, bem-aventurado, disse Jesus lá no Sermão da Montanha. Então, meus queridos e amados irmãos, segunda palavra de conforto para você: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. Me lembro no capítulo 16 do próprio João, que é continuidade desse sermão de Jesus, dessas orientações aos discípulos que servem para a igreja e para todos, quando ele diz: por um tempo vocês não me verão, e vocês ficarão tristes, e o mundo se alegrará com isso, mas de repente eu voltarei para vocês, e vocês terão a tristeza, terão a alegria que o mundo jamais tirará de vocês. Então, meus queridos e amados irmãos, no terceiro ponto de reflexão nosso, poderíamos analisar agora duas coisas. Primeiro, nós temos, meus queridos e amados, uma promessa de Jesus: não se turbe o vosso coração. Segunda promessa, para estarmos confiantes que seremos vitoriosos, que Ele nos deixou um Consolador. E Ele se apresenta agora como Pai e amigo. E Ele agora diz a seguinte questão, para concluirmos. Tópico, João 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos,
voltarei para vós. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vou repetir novamente para que você dê glória e fale em línguas estranhas. Salte de alegria e diga ao Senhor é fiel. Vou ler novamente. Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Meus queridos e amados irmãos, a primeira palavra aí, ele cumpre quando ressuscita no terceiro dia. Os discípulos agora abatidos, como ele já tinha dito, ferireis o pastor e espalharás todo o rebanho. Agora ele diz, eu não vos deixarei órfãos, eu vou, mas eu volto. E ele agora aparece, e Lucas percebe muito isso e faz essa narrativa no primeiro capítulo do livro de Atos, quando chega ao ponto de dizer que Jesus aparece a muitos e a todos os discípulos e diz, e ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Por que, irmãos? Primeira questão, em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, a promessa da vinda de Jesus, o arrebatamento, ela deve ser uma palavra de consolo, porque como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. É importante lembrarmos do primeiro versículo do capítulo 11, do conceito de fé. Então é interessante que eu acredite que o Senhor é um Deus completo que terá todas as soluções para os nossos problemas. Bem foi inspirado um dos grandes pregadores, Billy Graham, quando disse, ter Jesus é ser feliz. Porque possuir Jesus, ter Jesus, é ter todos os requisitos para uma vida feliz. O que lhe falta, meu irmão? Você pode apresentar e Deus do outro lado apresentará a você as soluções. Então, nós temos uma certeza, e esta certeza de consolo, Ele virá para nos buscar, e virá nos buscar para levar-nos para um lugar muito melhor, conforme o nosso pastor em vários dos seus ensinos tem dito, enxugará as lágrimas dos nossos olhos, moraremos numa cidade sem nenhum defeito, aonde todos viverão plenamente felizes. Isso não é utopia, isso não é um sonho, é uma realidade. A promessa da sua vida inicialmente, ele revestiu a igreja, mostrou aos seus discípulos que ele agora era um ressurreto, que ele agora era um Deus todo-poderoso, conforme está escrito na revelação de João, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Posteriormente, nós temos uma outra questão com relação a esta questão. O arrebatamento, ele é para os que estarão vivos no momento e também para os que morreram em Cristo Jesus. Porque os vivos jamais precederão os que partiram para a eternidade, mas eles serão ressuscitados e junto conosco iremos participar da boda do Cordeiro do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, lembremos das palavras de Jesus, quando ele disse, não se turbe o vosso coração. Lembre de Lázaro, quando Maria dizia, quando ele disse, meu amigo Lázaro dorme, vamos, pois tenho que despertá-lo do sono. Mas quando chega lá, Lázaro já fazia 4 dias de morto. Jesus não desampararia como cumpriu a promessa com Zaqueu, mesmo expondo-se às críticas dos saduceus, dos fariseus. Não é este o profeta, não é este o filho de Deus, como come com publicanos. E ali ele disse,
bem-aventurada após o arrependimento de Zaqueu, quando diz: hoje veio salvação a esta casa e este é filho de Abraão. Veja o caso do cego de Jericó, do caso que já citei do filho da viúva de Naim, do centurião. Temos o caso, vários casos da multiplicação do pão. Ele deu prova cabal de que é um Deus completo, um Deus onipotente, podendo tudo, um Deus onisciente, conhecendo tudo, e um Deus onipresente, estando em todos os lugares, sendo capaz de acompanhar a vida de cada um dos seus filhos. E o que mais nos encanta, o que mais nos comove, é que Deus nos apresenta como Pai. Um Deus que tem a responsabilidade. Quando Ele diz Pai, a gente vai para o dicionário e percebe que as funções e atribuições de um pai: garantir o mantimento, dar abrigo, dar educação. Então, meus queridos e amados irmãos, que Deus nos abençoe, nos conceda da sua graça, e que o Espírito Santo, este Consolador, possa estar presente na vida de cada um dos seus servos. Não interessa se você está sentindo a presença dele. A onipresença de Deus não é medida pelo arrepio que você sente, pelo choro que você sente, pelo aleluia que você dá. Não, independente se você estiver animado ou triste, Ele estará presente em sua vida. Então, meus amados, minhas amadas, Deus, Ele é aquele que pode dizer a você, pode dizer à família, pode dizer à igreja, pode dizer a esta nação e este mundo, que Deus oriente e capacite, por mais que a gente perceba as adversidades. A única autoridade no mundo capaz de resolver essa situação é a igreja. Veja que Jesus diz o seguinte: e eu vos coloco na posição de sal e de luz. E depois ele diz: aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. E conforme Marcos capítulo 16, e eu vos dou poder. Meus amados e queridos irmãos, está difícil para todos. Mas lembre de uma coisa: o Espírito Santo vai trabalhar nas emoções de cada um. Permita que Ele habite em você. Permita Ele atuar em você como Consolador, como aquele que irá fazer, como em duas situações para concluir. O exemplo de José, que diante de todas as adversidades ele diz: Deus lhe dá 2 filhos. O primeiro ele diz: Deus fez-me esquecer das maldades que sofri na casa de meu pai. Segundo, Deus me fez prosperar na terra da escravidão. E o outro era Jabes, quando orou a Deus, e Deus mudou todo o seu futuro, mudou a sua personalidade, o seu caráter. Deus é aquele que irá fazer você passar pela prova, pelas adversidades, e não sofrerá os danos dos sofrimentos passados, porque o Senhor, pelo seu Espírito, consolará você, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 21. Que Deus nos abençoe, e convidamos a todos neste momento para fazer essa reflexão. 3 coisas interessantes que Deus deixa para os discípulos, que serve para a família, que serve para a igreja e que serve para o mundo. Primeiro, não se turbe o vosso coração, porque você tem um Deus. Se porte como Davi após ser ungido como rei de Israel. Quem é este gigante que desafia e afronta o Deus de Israel e a sua nação? Segundo, meus queridos e amados irmãos, reconheça que você tem a companhia do Espírito Santo, que o batizou,
que, meus queridos e amados irmãos, os revestiu, que é uma proteção a mais, que tem dado dons à igreja, e em terceiro, tem dado as condições para você se pôr como vencedor, mesmo diante das adversidades, como aquela mulher quando se dirigia a Eliseu. Como vai a tua casa, o teu esposo, o teu filho? Vai bem, porque ela acreditava que o profeta teria uma resposta. Para concluirmos, iremos fazer oração, mas lembre do que Jesus fez a Israel, lançando em rosto a sua incredulidade. Não havia leproso em Israel, não havia viúva em Israel, mas a quem foi enviado o profeta e quem foi curado não foi um leproso judeu e nem foi uma viúva judia, mas todos aqueles que têm a fé alcançarão a bênção e a vitória de Deus. Oremos em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, queremos te agradecer por este momento. Sê conosco, meu Pai, abençoando a tua igreja, derramando o teu Espírito Santo sobre cada um dos teus servos, do teu povo. Abençoe as autoridades da tua igreja, Senhor. Faze-os usar o poder. Restitui à tua igreja todo o poder que lhe foi dado para vencer as hostes espirituais da maldade. Que possamos, como um soldado, conforme Paulo nos diz, estejais firme e acreditai em Deus. Pai querido e santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Abençoe o nosso pastor, sua família, o corpo ministerial da tua igreja, tua igreja aqui em Fernão Velho e em todo o mundo. Abençoe a todos aqueles, Senhor, que creram na tua palavra, e a bênção do Senhor seja sobre cada um daqueles que irão ouvir esta palavra hoje ou em outro momento, Senhor. Pai querido e santo, em nome de Jesus, determinamos uma bênção para cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um dos irmãos e durmam em paz. E que no decorrer da semana o Senhor fale poderosamente e supra as necessidades de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.